tarde ou boa noite. Não sei em que período você está nos assistindo, mas é um prazer ter você aqui de novo. Estamos iniciando a aula 2 do mini curso Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Dessa iniciativa que estamos organizando aqui com a Diretoria de Educação Ambiental da CEMIL. E você já deve ter passado pela primeira aula, né, a aula 1, que foi a aula introdutória do curso. Caso não tenha assistido a primeira aula, a gente recomenda que a assista, né? Algumas aulas talvez não façam tanta diferença, mas a gente pensou inicialmente a essa ordem para que tenha uma boa continuidade no curso. Hoje estamos conversando com o Tenente Roncato, da Defesa Civil, e iremos tratar do assunto das ferramentas de monitoramento aqui do Estado. Bom dia, Tenente Roncato. Olá, Cauê. Olá a todos que estão nos assistindo. Sou o Tenente Roncato, trabalho aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado. Agradeço o convite e em breve a gente vai estar compartilhando conhecimento, explicando um pouco mais sobre o papel da Defesa Civil e como nós realizamos esse monitoramento agora no período de estiagem. Muito bem. Nós iremos, então, iniciar os trabalhos. É importante falar que a gente tem o privilégio de estar sendo gravado, né? Então é interessante. Muitas vezes a gente vai estar falando de plataformas. Talvez a gente fale de uma forma mais corriqueira, passe meio rápido, mas como está sendo gravado, e vocês também vão ter a possibilidade de pausar, caso tenham dúvidas, vocês vão pausando, vendo os passos, passo a passo que a gente está fazendo aqui. E a gente também vai deixar um material das apresentações dentro da plataforma, para que vocês possam acessá-lo, algum material, né? E também todos os links das ferramentas que a gente vai apresentar aqui também estarão lá disponíveis com materiais extras para leitura também. Muito bem, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre a Operação São Paulo Sem Fogo. Então, nós temos na Operação São Paulo Sem Fogo, tem um dos nossos eixos, né? Justamente o monitoramento. A gente trabalha com alguns indicadores importantes, que são os relatórios mensais, que apresentam os dados para a gente ir acompanhando, até para a gente poder ter uma série histórica, né? Existem diversos dados, diversas fontes de detecção de calor, de foco de calor, de incêndio, que estão disponíveis. Mas a gente tem definido quais são aqueles que a gente trabalha pela Operação São Paulo Sem Fogo, né? Aqui embaixo a gente colocou qual é o objetivo, né? Que é ter acompanhar diariamente os focos de incêndios e queimadas, né? E por meio aí de ferramentas meteorológicas e de alertas. A gente trabalha com painéis geoestatísticos, a gente trabalha com plataformas de detecção, análise meteorológica e emissão de alertas. Então, esses são os eixos que a gente vai estar tratando hoje aqui com você, tá? Tanto eu como o Tenente Roncato. Falar um pouquinho sobre os índices que a gente trabalha. A gente foca aqui na nossa operação com os dados do satélite Aqua, e a gente vê aí o número de detecção de focos de calor ano a ano, né? Aí eu trouxe alguns dados referentes ao ano passado, só para ilustrar para vocês, e a gente faz uma análise também dos meses, né? O mês a mês, quais são os períodos aí mais complicados, né? Esse material está todo disponível também no site da Operação São Paulo Sem Fogo. A gente não vai entrar aqui nos dados especificamente, porque não é o objetivo. O objetivo é a gente trabalhar com as ferramentas de monitoramento, né? A gente também trabalha com os dados de área queimada da plataforma Map Biomas. Então, eu coloquei aí também um dado referente ao ano passado, para vocês olharem. E a gente trabalha uma outra referência para a gente, de indicador,
são as áreas queimadas e os focos de incêndio mesmo, aqui não é foco de calor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença, que são computados pela Fundação Florestal nas unidades de conservação, que é esse painel que está na tela de vocês à direita, né? Muito bem. A gente trabalha com as ferramentas de monitoramento, de informação geoestatística. Eu vou passar agora para o Tenente Roncato fazer a apresentação e depois a gente dá continuidade por aqui com essas plataformas que eu vou apresentar para vocês. Perfeito, Cauê, muito obrigado. A ideia aqui, né, da nossa apresentação é mostrar um pouco já, pegando o gancho nisso que o Cauê falou, das ferramentas de monitoramento, da análise dos dados, então mostrar um pouco de como a Defesa Civil trabalha para fazer esse monitoramento agora no período de estiagem, bem direcionado aí à questão dos incêndios florestais e como alertar a população, alertar o Corpo de Bombeiros, alertar os brigadistas, né, Fundação Florestal, Meio Ambiente, dessas condições. Então, eu vou iniciar o compartilhamento da minha apresentação. Antes de iniciar, né, antes de começar a falar das ferramentas de monitoramento e do alerta, eu achei importante a gente só fazer uma rápida contextualização aqui, né, do porquê. Então, por que a Defesa Civil realiza esse monitoramento? Por que a Defesa Civil faz o envio de alertas? Então, qual que é o embasamento que permite a Defesa Civil de realizar essas ações? Aqui, né, acredito que já tem até sido objeto de estudo, mas só para a gente reforçar também, porque muitos lembram, né, da Defesa Civil, até mesmo aí do Corpo de Bombeiros, dos brigadistas, né, no período aqui, nessa fase vermelha, né, então no período de combate ali, no período mais crítico. Mas os senhores sabem aí, alguns até já participaram, isso que a gente está fazendo aqui, né, esse treinamento é um exemplo disso, né, de que tanto Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente, Fundação Florestal, todos trabalham durante todo o ano. Agora, obviamente, né, no período mais crítico, na fase vermelha, muito focado, empenhado aí nas ações de resposta, mas nós temos ali nos primeiros meses do ano, quando a situação é um pouco mais amena aí para os incêndios, todo aquele período de prevenção, de preparação, então a capacitação que nós realizamos percorrendo o estado aí, entregando, né, aos municípios materiais de comunicação, treinamento na prática. Então, todo esse planejamento, né, é o que a gente chama de gestão do risco. Então, os órgãos, né, envolvidos na Operação São Paulo Sem Fogo trabalham tanto na gestão do risco quanto no gerenciamento do desastre. E aqui isso vai ser importante também para vocês entenderem. O Cauê vai falar um pouquinho também das ferramentas que a gente tem em âmbito de praticamente todas as esferas de governo. Então, a gente tem ferramentas de monitoramento aqui no governo federal, que são acompanhadas pela Defesa Civil Nacional, ferramentas de monitoramento aqui no âmbito dos estados, que são acompanhadas aqui pela Defesa Civil do Estado, e também no âmbito dos municípios, então, pelas defesas civis municipais. E aqui a gente lembra também, né, órgãos setoriais, órgãos de apoio, núcleos de voluntários, ou seja, o que demonstra, né, que esse sistema de prevenção ao combate a incêndios, esse sistema de defesa civil, ele é uma articulação de todos os órgãos, tanto o poder público quanto iniciativa privada e população. Então, a gente tem um papel muito importante também das usinas, do setor sucroenergético, de voluntários, então todo esse pessoal trabalhando aí de forma integrada para prevenção e combate aos incêndios. E aqui um pouquinho do que a gente falou, né? O papel aí, né, da Defesa Civil, não só nas ações de resposta e recuperação, mas de todo esse ciclo, então trabalhando desde das etapas de prevenção, mitigação, preparação, dando treinamento, fazendo monitoramento, né? Tudo isso aí dentro desse ciclo de gestão de risco e de desastres. E aí, antes da gente entrar na parte mais prática, né, talvez a parte um pouquinho mais chata da aula aí, que é essa parte de legislação, mas eu acho que é importante a gente ter conhecimento e entender, né, como eu falei, por que, né, realizar esse trabalho, por que produzir os alertas, por que fazer o monitoramento. E quando a gente fala de defesa civil, a lei que delimita aí todos esses assuntos, que dá todas as diretrizes, os objetivos, é essa lei aqui, que é a Lei 12.608, que é a lei que institui a Política Nacional de Defesa Civil. E os senhores vão observar que várias vezes na legislação a gente encontra essa parte de monitoramento e produção de alerta. Sempre falando aqui, né,
por exemplo, né, a gente pensou alguns incisos, alguns artigos aqui que são os mais relevantes aí para essa parte de monitoramento e alerta. Então, está lá no artigo 5º, inciso 9 da lei, que é um objetivo da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, produzir alertas antecipados em razão de possibilidade de ocorrência de desastres. E aí já vem a primeira menção aqui, né, a parte da produção de alertas, e a lei, ela sempre fala dessa questão dos desastres, e a gente vai ver daqui a pouquinho aí, né, se o incêndio, a estiagem, se são classificados como desastres, são tudo a mesma coisa, quais são as diferenças, para a gente conseguir entender, né. Então, percebam, né, a lei traz como um objetivo da política nacional, e aí também não vou entrar nos detalhes aqui, né, não é o objetivo da aula, mas só para a gente entender, né, que esse monitoramento ele é feito de forma articulada. Isso que nós estamos fazendo aqui, né, agora, Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, essa parceria, né, em âmbito dos estados, ela acontece com várias secretarias, então, Defesa Civil, Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Agricultura, Segurança Pública, e ela também acontece nos diferentes níveis de governo. Então, nós temos também esse monitoramento integrado com a União, através dos órgãos federais. Nós temos também esse monitoramento integrado com os municípios, através das defesas civis municipais, das brigadas municipais, e também, como a gente já comentou, com a iniciativa privada, então com as usinas, o pessoal da agricultura, que apoia bastante. Então, percebam, né, que esse monitoramento é de forma ampla e integrada. E a gente falou, né, a lei traz lá, então, produção de alertas, responsabilidade da Defesa Civil, né, e um objetivo da política de defesa civil. Produção de alertas para possibilidade de ocorrência de desastres. E aí entra, né, um incêndio, ele é caracterizado como desastre? E onde que a gente vai buscar a resposta para essa pergunta? No COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres. Então, lá no COBRAD, que é uma lista, né, que relaciona todos os desastres, nós temos duas grandes classificações de desastres lá. E isso é importante, né? É muito importante, não só para a aula de hoje, que a gente vai falar de monitoramento e alerta, mas também para vários outros assuntos, outros temas que vão guardar pertinência aqui com essa parte do COBRAD do desastre. Então, um exemplo, nós tivemos ano passado aí, né, a pior estiagem aí da história do estado de São Paulo. Muitos municípios decretaram situação de emergência, até estado de calamidade pública, em razão de um desastre. Por que isso foi possível? Porque ele é tipificado aqui no COBRAD e, por conta disso, eles conseguem acesso aí a benefícios, a recursos emergenciais, a ações de resposta emergenciais para atender a resposta a esse desastre. Então, quando a gente vê lá no COBRAD, temos essas duas grandes classificações, duas grandes categorias, que são os desastres naturais e os tecnológicos. Então, a gente vai focar aqui nos naturais para falar um pouquinho aí dos incêndios. Então, destrinchando, né, quando a gente abre aqui, ó, só voltando um slide, dentro dos desastres naturais, né, quando a gente abre essas 5 categorias, dentro dos desastres climatológicos, a gente já vai ver o que interessa para nós hoje, né? A tipificação, então, da estiagem, da seca e dos incêndios florestais. Então, percebam, né, que a COBRAD, né, a Codificação Brasileira de Desastre, ela tipifica como um desastre esses três desastres aqui, a estiagem, a seca e os incêndios florestais. E aí, né, dentro do COBRAD, a gente vai ter, também não vou entrar em detalhes aqui, né, que não é o tema da aula, mas só para a gente entender, né, por isso que eu falei, essa introdução é buscar, né, o porquê de realizar esse monitoramento, por que de enviar o alerta. Então, a explicação de tudo isso está aqui, como é classificado como um desastre, né, os incêndios florestais, e como a legislação prevê, né, que cabe o monitoramento em razão da possibilidade de desastre e envio de alerta, né, graças a essa tipificação que permite, né, às defesas civis, aos órgãos de monitoramento, né, de realizar esse monitoramento, né, através dessas ferramentas que a gente vai estar vendo hoje nessa aula aqui, para os incêndios florestais, e enviar também os alertas para a população. Percebam que tem uma diferença, então não é tudo a mesma coisa, né? Às vezes a gente escuta aí, estiagem, seca, baixa umidade, cada uma tem a sua peculiaridade ali. E quando a gente fala dos incêndios florestais, o COBRAD ele também divide, né, em 2 tipos de tipificação. Então, os incêndios em áreas de preservação, áreas protegidas, e os incêndios em áreas não protegidas. Mas os dois, percebam que os dois, né, tem a tipificação aqui, são classificados, então, como desastres.
Então, né, uma vez que a gente entendeu, né, falei que era bem rápido, né, essa parte que é um pouquinho mais chata aí da legislação, a gente vai entender agora como que a Defesa Civil aqui do Estado, né, faz esse monitoramento. Então, a gente viu que a lei atribui ao órgão, né, estadual de Defesa Civil realizar esse monitoramento e produzir os alertas. A gente já viu que os incêndios florestais são classificados aí como desastre. Então, como que a gente vai fazer esse monitoramento para poder estar enviando os alertas aí de forma efetiva para a população? O papel importante aqui dentro da Defesa Civil do Estado para realizar esse monitoramento e enviar os alertas é feito através aqui do Centro de Gerenciamento de Emergências, que essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, é o órgão dentro da Defesa Civil que fica responsável 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, ou seja, funcionamento ininterrupto. É o órgão que fica responsável por fazer todo esse monitoramento meteorológico, seja, né, no período de estiagem, seja no período de chuvas também. Mas a gente vai focar aqui na estiagem, né, que é o objetivo da aula. Mas só para vocês saberem, né? Então, aqueles alertas que repercutiu bastante agora no último verão, no período de chuvas, também são encaminhados aqui pelo CGE. Então, é o mesmo órgão que faz esse monitoramento e envia os alertas. Para isso, nós temos aqui no CGE, né, junto com os agentes de defesa civil, uma equipe multidisciplinar de meteorologistas, que ficam dioturnamente também, 24 horas, responsáveis por fazer toda essa análise de previsão do tempo, olhar o que aconteceu também nos últimos dias para entender, né, algumas suscetibilidades. Então, se eu venho, por exemplo, de vários dias sem chuvas já é um sinal, um sinal de atenção que acende para o meteorologista ali para os próximos dias com risco de incêndio. Então, olhar tanto o que aconteceu quanto a previsão para os próximos dias para a gente poder fazendo, né, realizando esse monitoramento e enviando os alertas. E aqui entra, né, alguns boletins, alguns produtos que nós produzimos diariamente aqui no CGE. Então, todos os dias aqui no CGE, independente das condições do tempo, independente da previsão para os próximos dias, todos os dias são produzidos esses 3 boletins aqui, que é o boletim matutino, que é enviado no período da manhã até as 9 horas, o boletim vespertino, enviado até as 14, e o boletim de 5 dias, que traz uma previsão mais estendida, enviada até o final do dia. E agora, né, inclusive agora para o período de estiagem, nós acrescentamos nesse boletim de 5 dias aqui esse mapa de risco de incêndio, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente aqui de forma mais detalhada, mas dá um foco, né, como a gente está no período que a gente viu lá naqueles primeiros slides, na fase vermelha da operação, que é o período mais crítico, a gente dá um enfoque ainda mais aqui na parte de meteorologia para essa questão do risco de incêndio. E aí sempre, então, isso independe das condições do tempo, depende do cenário, todos os dias esses 3 boletins são produzidos. Também explicando, né, de forma bem rápida aqui, para a gente poder já entrar nas ferramentas de monitoramento. O boletim matutino, ele vai trazer, né, uma previsão ali para tarde, para o próximo dia. O boletim vespertino também atualiza os modelos meteorológicos com a previsão para o próximo dia. E o boletim de 5 dias traz essa previsão mais estendida, então, como o nome já diz aí, para os próximos 5 dias. E aí, sempre que a gente tem uma previsão de algum evento mais crítico, de repente uma onda de calor, alguma situação mais que fuja da normalidade, aí são emitidos boletins especiais e avisos de risco aí, que são boletins esporádicos, então isso vai depender das circunstâncias aí do clima, da previsão para a gente divulgar. E aí, sempre que a gente tem a divulgação, é um cenário aí que inspira uma maior atenção, uma maior preparação, principalmente dos municípios, e a gente sempre conta com o apoio da imprensa aí para divulgação. E aí já fica um convite para aqueles que tenham interesse em receber esse material, basta enviar aqui um e-mail para o meteorologia@sp.gov.br, principalmente para o boletim, né, para os boletins aí relacionados ao risco de incêndio. De forma gratuita, como eu falei, diariamente, no mínimo esses 3 boletins aí com essas condições do tempo atualizada, vocês vão estar recebendo. Então, para aqueles que têm interesse, de repente estão assistindo ainda, para aqueles que já recebem, ótimo, né? E aqueles que estão assistindo ainda não recebem e têm interesse, é só enviar um e-mail aqui para o meteorologia@sp, um e-mail, né, informando ali se de repente tiver alguma
eu trabalho aqui na Secretaria um exemplo, de Meio Ambiente do meu município, mas também quero que a Secretaria de Agricultura receba, que a Assistência Social receba, é só colocar ali no corpo do e-mail os e-mails para realizar o cadastro. Como que a gente trabalha, né, além disso que a gente já comentou, dessa parte da análise dos meteorologistas, da produção do boletim, da análise das condições do tempo, algumas ferramentas específicas de monitoramento que a gente tem aqui para o período de estiagem. E aqui nessa apresentação hoje eu vou destacar duas delas. Vou falar um pouquinho do mapa de risco de incêndio, que é esse que está aqui na esquerda do slide, e do SMAC, que é o Sistema de Monitoramento e Alerta, que é esse que está na direita aqui. Basicamente, né, de forma bem resumida, a gente vai detalhar nos próximos slides. Mas o mapa de risco de incêndio é uma ferramenta mais de previsão e de prevenção. Então, deixa eu passar aqui, que daí a gente já consegue detalhar ele. O mapa de risco de incêndio, aqui está até a última atualização aqui, que era o mapa de ontem, dia 1 de julho, né? Isso, essa aula está sendo gravada no dia 2, então o mapa de ontem, com a previsão para os próximos 5 dias. Daqui a pouquinho já até deve ter atualizado lá no nosso site o mapa de hoje. Então, é um mapa que ele vai trazer a condição para o dia e para os próximos 5 dias de risco de incêndio em todo o estado de São Paulo. Então, percebam, né, aqui no mapa que ele é separado por cores, então eu tenho desde o risco baixo, então o risco alto, alerta e emergência nessa cor mais roxa aqui. Ele é um mapa que ele traz como eu disse, uma previsão para a gente tentar antecipar, né, e prever quais as regiões, quais são as áreas mais críticas e até mesmo antecipar, né, de uma forma assim bem visual, bem didática, de repente algum fenômeno meteorológico. Então tá bem didático que a gente consegue mostrar o dia de hoje, por exemplo, no caso, né, esse mapa aqui era de ontem, mas reflete aí o que está acontecendo hoje e nos próximos dias. Por conta da passagem de uma frente fria, seguida de uma massa de ar frio, né, um sistema de alta pressão, a gente está vendo aí que o risco reduziu bastante, né, o risco de incêndios florestais reduziu bastante aqui no estado. Então, né, mais para o interior, ali, para o extremo norte, até noroeste, ali, um risco um pouco mais alto, em razão de que lá no interior as temperaturas vão estar um pouquinho mais elevadas. E aí eu vou percebendo aqui, né, conforme o avançar dos dias, conforme essa frente fria vai passando, a massa de ar frio vai indo embora, as temperaturas voltam a subir, eu tenho ausência de chuva, eu percebo já no mapa aqui que o risco já vai começando a subir, principalmente no interior, aqui, a região de Barreto, São José do Rio Preto, até aqui, Araçatuba, Presidente Prudente, o risco já vai se elevando novamente. Então, eu consigo, de forma bem visual, ali, bem rápida e didática, já identificar no estado as áreas mais suscetíveis a incêndio nos próximos dias. E aí são vários, né, por trás do sistema, que é uma inteligência artificial que utiliza vários indicadores, como a própria temperatura, a umidade do solo, umidade relativa do ar, ausência de chuvas, para gerar esse produto aqui. Esse mapa ele é atualizado todos os dias lá no nosso site, então basta acessar lá defesacivil.sp.gov.br. Depois, aí, na hora de apresentar a ferramenta, eu vou mostrar para vocês lá o caminho também, mas abriu a página inicial da Defesa Civil, já vai estar lá na tela principal o mapa de risco, lembrando que todo dia pela manhã a gente faz a atualização. E a outra ferramenta que eu vou explicar ela de forma bem breve agora, porque depois a gente vai operar ela na prática, eu vou mostrar para vocês ali como que a gente consegue fazer alguns filtros, consegue colocar, né, identificar alguns alertas ali, a gente vai mexer nela na prática então, mas é o SMAC, que é o Sistema de Monitoramento e Alertas. Então, enquanto o mapa de risco ele traz uma previsão para os próximos dias, o SMAC ele já mostra o que está acontecendo em tempo real. Então, é um sistema que utiliza, né, informação de satélites, e aí eu tenho satélites, a importância, né, o que é o bacana, eu acho, desse sistema é isso, que eu tenho satélites de diferentes fontes, de diferentes tipos. Então, eu tenho desde satélites geoestacionários, que é o caso do GOES aqui, até satélites de órbita polar, porque o que vai diferenciar cada satélite de uma forma bem didática também. Cada satélite ele vai ter uma frequência de imagem diferente, ele vai ter uma resolução diferente. Então, através desse sistema aqui do SMAC, eu consigo pegar todas essas informações e jogar tudo dentro de uma ferramenta única. Então, isso facilita bastante, principalmente quando eu quero identificar aquele primeiro foco, às vezes aquele foco menor, aquele foco inicial, para já ter uma operação ali, um combate mais eficaz. Então, a grande vantagem que eu vejo do sistema é esse, trazer, né,
várias informações diferentes, de fontes diferentes, para dentro de uma mesma ferramenta. E, como eu falei, né, desde de satélites que às vezes têm uma resolução, né, detectam focos maiores, então grandes incêndios, até focos menores. Então, percebo aqui, né, que eu tenho alguns satélites que conseguem detectar áreas queimadas até de aproximadamente 30/2, que seria um foco relativamente pequeno. E aí, então, a gente falou, né, falou um pouco da fundamentação legal, da parte aí do monitoramento, das ferramentas de monitoramento. E aí, para fechar a minha fala aqui, devolver para o Cauê para a gente começar a operar, de fato, aí as ferramentas de monitoramento, falar um pouco, então, como que a gente operacionaliza tudo isso dentro da Defesa Civil, né? E aí entra um plano de contingência importante que nós temos aqui, que é o plano de contingência de estiagem, que hoje são 139 municípios no estado que já operam esse plano aí, no período mais crítico, né, da estiagem, que vai desde junho a 30 de setembro. Aí uma relação, principalmente as regionais do interior, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Barretos e Franca, que são as áreas que costumam sofrer mais aí com os incêndios florestais. Operacionalizado principalmente, né, em parceria aqui Defesa Civil do Estado com a Defesa Civil dos municípios. E aí qual que é o grande foco desse plano? E aí a gente vai usar, né, a umidade relativa do ar como uma espécie de gatilho para os incêndios florestais. Então, assim como nós temos, né, no período de chuvas que nós utilizamos, né, medimos a quantidade de chuva, né, através dos pluviômetros, para dar os alertas de deslizamento. Por quê? Porque muitas ocorrências de deslizamento estão relacionadas com a quantidade de chuva que tem numa determinada área. A ideia, né, a dinâmica funciona praticamente igual, só que eu vou usar os instrumentos, né, as estações meteorológicas para medir a umidade relativa do ar, porque muitas vezes, quando eu tiver a umidade relativa do ar baixa, além de ter, né, também ao foco aqui do plano, questões de problema de saúde, eu vou ter o risco de incêndios florestais elevados. Então, eu utilizo, né, através das estações meteorológicas que realizam essa medição, eu utilizo os indicadores, os valores de umidade relativa do ar, para ter um alerta ali como um gatilho, um risco alto para as ocorrências de incêndio florestal. Isso é possível, né, através, como eu falei, dessas estações, né, meteorológicas que realizam a medição dessa umidade relativa do ar em tempo real. E aí a vantagem é que dentro dessa umidade, desse indicador, né, desse valor, eu tenho vários outros valores agregados, como a própria temperatura, a própria ausência de chuvas, tudo isso já está, de certa forma, ali incluído quando eu tenho o valor de umidade relativa do ar. Então, através desse indicador, eu consigo monitorar várias outras variáveis ali meteorológicas. Como falei, né? Então, o principal, né, do plano de contingência de estiagem, o principal parâmetro que a gente utiliza é a umidade relativa do ar, mas eu queria que vocês entendessem bem isso. Falar, então, se é umidade, então é só problema de saúde, não tem nada a ver com incêndio. Não, porque quando eu tiver a umidade baixa, é assim, batata. Se eu tiver umidade baixa, o risco de incêndio vai estar elevadíssimo. E aí é aquilo, qualquer princípio de foco, né, por menor que seja, desde a bituca de cigarro ali na rodovia até uma fogueira no local inadequado, qualquer princípio de incêndio já tem o potencial gigante aí para se tornar um incêndio florestal aí de grandes proporções. E aí, quando eu trabalho, né, com esse indicador da umidade relativa do ar, tem os níveis de operação do plano, que a gente vai ver no próximo slide, eu consigo, quando eu mudo um exemplo, né, então, através, um município lá atingiu a umidade relativa do ar abaixo de 20%, eu faço a mudança de nível desse município e, com base nisso, eu incentivo, né, eu comunico o município ali para intensificar as vistorias nas áreas de risco. E aí, né, cada município, cada gestor de parque aí sabe muito bem quais são as suas áreas prioritárias, quais são as áreas de maior interesse, quais são as áreas de maior risco. Então, aquela área que, às vezes, né, constantemente tem algum tipo de problema. Então, com base nisso, com base na operação do plano, eu consigo intensificar a vistoria nessas áreas. E aí, o plano, como que funciona, né, também a operação, então, do plano na prática? A gente opera ele em 4 níveis, que é a observação, atenção, o alerta e a emergência. E cada um desses níveis eu relaciono com a umidade relativa do ar. Então, ele vai estar em verde lá, tudo ok. Quando a umidade relativa do ar estiver até 30%, ele vai estar em amarelo em atenção, quando a umidade relativa do ar estiver entre 30% e 20%.
ele vai estar em vermelho, alerta, entre 20% e 12%, e emergência, que é a situação mais crítica, aí abaixo de 12%. E aí, para cada um desses níveis, né, eu vou ter, a resolução do plano fala isso lá, eu vou ter uma série de medidas, mas só para vocês saberem, né, desde daquilo que a gente comentou da parte das vistorias aí nas áreas de risco, e até numa situação mais crítica, mais extrema, por exemplo, a possibilidade de suspensão de aulas no período ali mais crítico do dia. Então, tudo isso, a intensificação, como a gente falou, né, da parte aí de comunicação, da prevenção dos incêndios, a intensificação das ações de combate, mas tudo isso é feito com base aí nesses 3 níveis que a gente comentou, nível de observação, de atenção, de alerta e de emergência aí, que é o mais crítico. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Tá bom, entendi como funciona o plano, como a operacionalização, mas onde que eu vou consultar, né? Primeiro, como eu vou saber se meu município tem uma estação meteorológica e onde que eu vou consultar, como que eu vou ter acesso a esses dados, né? Então a gente vai deixar aqui disponível também, vai estar na apresentação. Mais uma vez, se quiser, né, pausa o vídeo rapidinho, vai lá, já consulta lá, já vê se seu município tem estação, já vê até um exercício aí, né, uma lição de casa, já deixa eu ver como é que está a umidade relativa do ar hoje no meu município. Então, todas as estações, né, que nós temos acessos, elas ficam disponíveis aqui através de uma parceria que nós temos com o CIAGRO, que é o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas. Então, lá tem centenas de municípios, e quando os senhores entrarem aqui nesse link, né, no site lá do CIAGRO, conseguem lá consultar o valor, além, né, de valor de temperatura, precipitação, conseguem consultar também o valor da umidade relativa do ar. E aí uma outra fonte, de repente, não achou lá no CIAGRO, né, o município não está lá no CIAGRO, uma outra fonte, uma outra opção que a gente tem aqui também, são as estações do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, percebam, né, aquilo que a gente comentou lá no início da aula, né, as diferentes fontes, as diferentes ferramentas de monitoramento que nós temos em vários órgãos, aí, em todos os níveis de governo. E aí, só para fechar, concluir a minha fala aí, né, já devolver para o Cauê. Então, vimos lá, né, recapitulando bem rápido tudo que a gente falou. A parte inicial lá, então, o fundamento legal, né, a tipologia, como o incêndio florestal está classificado dentro do COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastre. Vimos a importância, né, do monitoramento, né, e que a legislação atribui esse monitoramento aqui para a Defesa Civil. Vimos também aí como esse monitoramento é feito aqui dentro da Defesa Civil, através do CGE, através dos meteorologistas, dos boletins meteorológicos, das ferramentas de monitoramento. E agora, como que essa informação vai chegar, né? Então, a gente viu lá, operacionalizou, viu os boletins, teve lá a necessidade do alerta, como que isso vai chegar, de fato, para a população, como o alerta chega na ponta da linha. E aí é uma importante ferramenta que nós temos, que é a ferramenta de alerta 4099. Então, acredito que alguns aqui já devem ter ouvido falar. Aqueles que ainda não são cadastrados também, ó, lição de casa aí, as tarefas, né? Já faz o cadastro agora, então é de forma gratuita, pode cadastrar aí quantas áreas tiver interesse, basta enviar o seu CEP por SMS para o número 4099. Tem aqui, não sei se ainda estão conseguindo visualizar a apresentação. Ah, perfeito, voltou para mim aqui. Então, ó, é de forma totalmente gratuita, basta enviar o seu CEP para o SMS 4099. Então, cadastrou lá, por exemplo, moro em São José do Rio Preto, cadastra o CEP lá, a partir do momento que cadastrou, já vai passar a receber todos os alertas que são emitidos aqui pelo CGE, seja de baixa temperatura, seja de baixa umidade relativa do ar, seja de risco de incêndio florestal, já vai receber para o CEP cadastrado. E aí, de repente, às vezes eu moro em algum lugar, trabalho em outra cidade, ou vou fazer uma viagem no final de semana feriado, pode cadastrar quantos CEPs aí tiverem interesse. E aí, lembrando, né, que desde o finalzinho do ano passado, nós temos uma ferramenta nova, é a ferramenta que utiliza uma outra tecnologia de alerta, que é o Alerta Cell Broadcast, para também encaminhar esses alertas. Então, é uma espécie de evolução do alerta SMS. Então, qual que é a grande vantagem que eu tenho dessa ferramenta em comparação, né, com o SMS? Que para o SMS eu preciso fazer o cadastro, eu preciso, né, eu recebo os alertas de acordo com aquele CEP que eu cadastrei,
e desde dezembro do ano passado aí, então a gente tem essa evolução na tecnologia, o envio desses alertas aí via Cyber que conseguem primeiro, né, o usuário, né, o cidadão, ele não precisa realizar o cadastro, com todos os aparelhos que estiverem ali na área, né, no polígono desenhado pelo meteorologista vão receber o alerta, então essa é uma outra grande vantagem também, que esse alerta é feito por geolocalização. E eles vão receber, né, através, além da mensagem, recebem também um aviso sonoro, e a mensagem ela sobrepõe ali o celular do usuário. Então, a gente ainda não utilizou muito essa ferramenta desde do final do ano passado, por conta das chuvas, e essa vai ser a primeira operação agora, estiagem, né, que a gente vai contar com essa ferramenta para, se tiver a necessidade, né, enviar os alertas também de risco de incêndio, às vezes até de incêndios florestais, para alertar toda a população que estiver ali próximo da área de incêndio ou com algum tipo de risco para esse cenário também. Mas lembrando, né, muitos dos nossos alertas, grande parte dos alertas, continuam sendo encaminhados através do 4099. Então, por isso que é importante a gente continuar com essa campanha de divulgação, o pessoal continuar cadastrando lá, enviando o seu CEP por SMS, para receber esses alertas. E aí, nas ocorrências mais críticas, né, nos eventos que são classificados como eventos severos ou extremos, nós contamos aí com o apoio dessa nova tecnologia para poder estar também divulgando aí esses alertas aí de incêndios florestais. Então é isso, acho que nessa fala eu consegui resumir bem, né, toda essa parte aí de monitoramento das ferramentas e do alerta, e aí a gente vai falar agora e partir para a parte prática, né, deixar um pouquinho a teoria e começar a operar de fato aí essas ferramentas, como que eu utilizo ela no dia a dia, como que eu consigo identificar os focos. E é o que a gente fala, né, pessoal? A prevenção é sempre o melhor remédio. Então, nosso objetivo aqui, né, com tudo isso, eu acho que é permitir a identificação desses focos o mais rápido possível, e o quanto mais no início esse foco, né, esse incêndio tiver, melhor o combate, mais eficaz com o combate, eu consigo evitar que ele se transforme aí num grande incêndio aí, que daí o combate já fica muito mais complexo. Então, eu devolvo aí para o Cauê, né? O Cauê vai começar essa parte prática aí com as ferramentas de monitoramento aí mais utilizadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Depois eu retorno para falar um pouquinho aí do SMAC, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui na Defesa Civil. Muito bem, obrigado, Tenente Roncato, mais uma vez aí pela brilhante contribuição aqui que você tem nos dado, e a toda a população aí, os municípios do estado de São Paulo, né? Bom, eu vou falar um pouquinho agora, voltando aqui um pouquinho para a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre quais são a plataforma, vou explicar para vocês sobre uma ferramenta que é um repositório de camadas geoestatísticas, que é o DataGel, que lá a gente tem um mapa temático, né, com diversas camadas da Operação São Paulo Sem Fogo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre quais são os nossos painéis geoestatísticos de rápida e fácil consulta. O site que vocês podem encontrar estão aqui embaixo, né, os links para vocês acessarem de cada um deles. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os painéis, né? A gente vai falar sobre os painéis de monitoramento, de detecção mesmo. E aí eu vou falar sobre o programa Queimadas do INPE e o painel do fogo, que é do CIPAM. Quando a gente chegar lá, eu explico mais ou menos como que é cada um deles, tá? Vou compartilhar com vocês aqui agora uma outra tela. A página da Operação São Paulo Sem Fogo, porque também, às vezes, a gente fica são muitos links, né, muitas informações, mas tem um lugar, tem um site que reúne todas as informações que estão relacionadas com a Operação São Paulo Sem Fogo. Muito do que a gente falou aqui, do que o Roncato conversou, tem aqui as informações para vocês também acessarem, se precisarem usar por alguma necessidade, né? Então, aqui tem a questão da conceituação, né, dos incêndios florestais. A gente tem um pouco da legislação a esse respeito.
A gente fala um pouco aqui do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, que é a legislação de São Paulo. Estou mostrando tudo isso porque aqui vocês vão ter diversas referências do que a gente está falando hoje, estão aqui. Então, quando a gente entra aqui na parte de programas, né, a gente vai falar de prevenção, vai falar de monitoramento também. A parte de monitoramento, quando a gente vem aqui, ó, painéis de monitoramento, os painéis que eu vou mostrar estão aqui, tá? Então, tem os painéis já estatísticos, tem o painel dos incêndios florestais, a gente tem o painel de autos de infração de balão e de fogo, e a gente tem o monitoramento, um link, né, uma parte com o monitoramento que tem link para diversas dessas ferramentas que a gente falou aqui, né? Então, para o mapa de risco do CPDEC, né, da Casa da Defesa Civil, a gente tem os links aqui para o painel do fogo, para o BD Queimadas do INPE, que a gente vai falar, do MAP Biomas, que a gente conversou. Então, é uma página que reúne as questões meteorológicas, que reúnem aqui diversas informações que podem ser interessantes, tá? E também faz a questão do monitoramento dos municípios aderentes à Operação São Paulo Sem Fogo. Então, aqui nós temos diversas informações, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o DataGel. Muito bem. Vou apresentar para vocês agora o DataGel, que é o repositório do Estado de São Paulo para as camadas georreferenciadas. Então, ele é um catálogo imenso de informações georreferenciadas que você pode utilizar para o seu planejamento no município. Aqui, ou no município, ou na sua propriedade rural, né, ou na sua concessionária, a gente tem diversos públicos que podem usufruir, estudantes, né, pesquisadores. Aqui o link é esse, datagel.ambiente.sp.gov.br. Ele tem aqui uma visualização por assuntos. Você pode ver aqui diversos interesses relacionados, né? A gente vai começar aqui com São Paulo Sem Fogo. Começar não, vamos falar hoje exclusivamente do São Paulo Sem Fogo. Vamos entrar aqui. Bom, chegamos aqui na tela do DataGel, em que já abre o mapa do estado de São Paulo. Para quem está familiarizado com ferramentas de geoprocessamento, né, conhece bem esses ícones aqui. No caso aqui eles estão na direita, você pode escolher camadas específicas, mas o que eu queria mostrar aqui você pode fazer uma busca para já localizar o seu município, clicando nessa lupinha com o estado de São Paulo. Aqui na parte da esquerda, você pode digitar palavras-chave para buscar alguma camada específica que você queira ligar, mas você também pode navegar aqui. Na informação base, você vai pegar alguma informação que você queira ter por trás do seu mapa, das informações que você queira verificar, como, por exemplo, os limites administrativos. Então, aqui você pode ter das unidades federativas, você pode ter os limites estaduais, o limite municipal, aqui, por exemplo, né, você clica no olhinho, ela vai visualizar, você tira do olhinho, ela vai sumir. A gente tem o agrupamento aqui de informações relacionadas às queimadas. A gente pode, aqui vocês vão ver que tem todo um histórico, né? Base de dados históricos que vocês podem ir olhando. Os mais recentes, eles estão destacados. Então, o ano 2025 está aqui. A gente consegue utilizar, olhar aqui os agrupamentos por satélite, né? A gente consegue ir ligando. Então, esse é desse ano, tem pouco, porque a gente ainda não está no período, né, de queimas mais grave. Estamos aqui falando com vocês no começo de julho. Mas se a gente pegar do ano passado, ó, 2024, eles vão pegando. E aqui a plataforma mostra de cores diferentes. Então, a forma de você olhando camada por camada dos satélites, tá? E aqui
Aqui embaixo são as camadas mais recentes, né? Então, a gente tem como ver mapas mais atualizados aqui. Mapa de risco de previsão de fogo para hoje. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, porque ele está fazendo a conexão com outras plataformas, tá? Bom, esse é ele fez a conexão aqui, tá? Quando eu liguei aqui, incêndios florestais em unidades de conservação e demais áreas protegidas. Muito bem. Então, são as informações básicas sobre o DataGel. Vamos passar agora para os painéis de fogo. Bom, vou apresentar para vocês agora o painel de incêndios florestais em áreas protegidas. Ele é uma tabela dinâmica também, em que a gente tem aqui o histórico de incêndios florestais, que são aqueles relacionados às unidades de conservação, desde 2019. Então, a gente aqui pega ano a ano o número deles, e aqui tem como navegar. Você pode aqui colocar o seu município, né, para ver no seu município quais são as ocorrências. Você pode escolher uma área protegida específica também. E ele vai alterando aqui no mapa. Você pode pedir o mês da ocorrência, ou você pode ver por uma área administrativa. Vamos ver aqui, por exemplo, a RA de Campinas. Então, a ferramenta abre e vai trazendo as informações referentes àquela área que você selecionou. Quando você clica numa ocorrência, ele vai trazer para vocês informações a respeito daquela ocorrência. Aqui embaixo você também pode fazer a alteração por categoria, né? Então aqui você dá uma olhada qual tipo de área, né, que foi atingida. Unidade de conservação, o bioma afetado e a causa provável. Consegue ver. Aqui ele achou um boletim de ocorrência, que é possível você abrir e pegar as informações dele, tá? Bom, essa é a camada do painel de incêndios florestais. Vou apresentar agora para vocês um outro painel geoestatístico. Bom, este é o painel geoestatístico de infrações ambientais relacionadas a fogo e balões, tá? A gente tem isso também georreferenciado desde 2014 até hoje. E aqui a gente pode pegar, nessa barra de baixo, a gente vai vendo ano a ano. Os pontos em amarelo são as ocorrências de balões, e aqui pode ser tanto confecção de balões, como soltura de balões, como captura de balões, né, resgate de balões. Então, é variada, tá? Os focos as infrações ambientais relacionadas ao uso irregular do fogo, e ano a ano. Aqui em cima a gente tem o número das infrações, né? E os valores relacionados. A gente pode filtrar e a ferramenta ela vai se adequar. Aqui a gente está pegando, por exemplo, só fogo de 2025. Ela às vezes está um pouquinho lenta, mas conforme vocês forem selecionando, ela vai filtrando aqui no mapa
e tem condições de ver só o que aconteceu naquele ano. Clicando na ocorrência, você também pega informações sobre ela. Ele vai atualizando e aqui ele abre a informação específica sobre esse auto de infração, o número do auto, qual foi a tipificação, aqui fazer uso de fogo em área agro, silvo e pastoril. O município, a área degradada, né? As informações básicas. Aqui também você pode fazer filtro por região administrativa, por município e por data. Aqui embaixo você tem abas específicas para balões, para fogo, e você tem um comparativo do ano anterior sempre ao ano vigente. Aqui no caso a gente está falando de 2024 e 2025. Essa foi a plataforma de infrações de fogo e balões. Bom, vou apresentar para vocês agora a plataforma dos municípios aderentes à Operação São Paulo Sem Fogo. Então, aqui a gente tem, conforme vocês se cadastram, a gente tem aqui as informações que são atualizadas diariamente em relação aos municípios aderentes. Então, aqui hoje a gente está mostrando que temos 404 municípios aderentes, né? O número de brigadistas municipais de 3.108, e a gente é possível aqui também fazer a consulta direto no mapa de algum município específico, e ele traz a informação. Ele, aqui, município de Jaú, e você pode expandir essas informações e você vai vendo informações específicas sobre Jaú. Você pode refinar aqui, você pode também olhar o histórico de adesões, ano a ano, como que o programa vem crescendo. Você pode fazer filtros por município das informações e filtros por região administrativa. Muito bem, a gente já apresentou para vocês as ferramentas geoestatísticas e o DataGel. Agora eu vou apresentar para vocês duas plataformas que são utilizadas em nível nacional em relação aos focos de calor que são detectados pelos satélites. É importante a gente diferenciar foco de calor para foco de incêndio, né? A gente já viu com o Tenente Roncato como que a gente caracteriza um incêndio florestal. Mas o satélite, ele passa fazendo a detecção de foco de calor. Muitas vezes ele vai detectar fontes de calor que não estão relacionadas com incêndios ou incêndios florestais. E por isso que a gente tem que tomar algum cuidado quando a gente faz esse tipo de comparação e usa as informações. Essa plataforma, que foi desenvolvida pelo INPE, ela traz algumas informações bastante interessantes que a gente vai mostrar para vocês. As ferramentas, elas são complementares. Você pode escolher qual ferramenta você vai usar para cada uso. As 3 ferramentas aqui, muitas delas apresentam informações similares. Então, não é necessário você também utilizar todas elas. Nessa ferramenta, que é o BD Queimadas, que você aciona por meio deste link, você, aqui na parte esquerda do mapa, no menu, você abre aqui nesse mapinha e você pode ir selecionando até achar o local que você queira, né? Então, aqui, América do Sul, Brasil, Estado de São Paulo. Muito bem. Aqui, se você quiser, você já pode entrar com algum município. Aqui você vai falar quais são as datas que você quer que ele considere em relação às detecções de calor. Aqui embaixo, você vai pedir para ele te colocar quais são as detecções de fogo, né? Eu vou aplicar aqui. Você tem algumas camadas adicionais que você pode colocar.
municípios, por exemplo, né? Ele vai explodir aqui os municípios para facilitar a visualização, se for o caso, e diversas outras, que eu não vou abrir. Você pode colocar as áreas protegidas, é sempre interessante, né? Se você tiver uma unidade de conservação, um parque estadual na sua região, você pode colocar aqui, ó, ele vai abrir. E aqui o que é interessante, ó, lembra que eu falei de focos de calor e focos de incêndio? Aqui a plataforma, ela já faz um filtro, ela chama de focos espuros. Então, ó, áreas industriais, ela já sabe que aqueles focos de calor vêm de alguma caldeira, né, de alguma chaminé, alguma coisa, então ela não considera. Então, fontes petrolíferas, áreas urbanas com reflexo, que engana, né, o sistema de detecção do satélite, ele encara como foco de calor, áreas vulcânicas e bancos de areia com reflexo. Então, isso é o que a plataforma tem de vantagem, ela já faz filtros, né? E aqui, você pode escolher a imagem que você quer que apareça por trás da detecção, né? Aqui, hoje, no dia 2 de julho, a gente está com 2 focos aqui verificados, né? Se a gente vier aqui ligar o limite, dá para ver que município que é, nome dos municípios. Então, a gente tem aqui, entre Paulínia e Campinas, tem 2 focos de calor rolando. A gente pode mudar a visualização do satélite, né? Então, essa aqui é a mais... Ele sempre vai puxar a imagem de satélite mais recente. Isso aqui é interessante para ver se está chegando nebulosidade, mas também, muitas vezes, você consegue ver pluma de fumaça de incêndio. Então, aqui você consegue ir mudando qual satélite que você quer visualizar. Tendo que essa é uma apresentação básica aqui dessa ferramenta. Ele tem outras informações estatísticas que você pode utilizar. E aqui na parte direita tem o menu, que é mais comum de todas as ferramentas de geoprocessamento. Bom, para finalizar, eu vou finalizar a minha fala, depois devolvendo para o Tenente Roncato, que ele vai falar sobre o SMARC, que é a ferramenta oficial do Estado de São Paulo. Mas antes eu vou falar aqui um pouquinho, rapidamente, sobre o painel do fogo, que é uma alternativa também muito boa, relacionada à detecção de focos de calor. Ela foi desenvolvida pelo Sistema de Proteção da Amazônia, mas ele cobre todo o Brasil, se não me engano, toda a América do Sul. Então, aqui, você também vai ter opções muito interessantes para verificar camadas. Então, aqui na direita, você pode pegar as camadas que você quer colocar no fundo, né, do seu mapa. Você pode pegar a camada do Google, satélite, por exemplo. Ou uma camada de imagens de satélite, que dá uma complicadinha, né? Vamos deixar aqui na camada do OpenStreet. E aqui embaixo a gente tem algumas camadas dinâmicas também que podem ser utilizadas. Bom, o menu principal da ferramenta, ele está aqui na esquerda, né? Então, aqui você pode ligar a camada que vai aparecer as detecções de calor, já com os filtros, né, que eu falei que a ferramenta faz, que eu vou pegar alguma área que esteja, felizmente não estamos com problemas graves, né, de incêndio no estado de São Paulo, eu vou pegar aqui um incêndio fora do estado, para mostrar. Então, esse aqui é um foco de calor. Quando você clica nele, ele vai trazer, nessa tabela, informações sobre todas as detecções
que foram feitas nesse local. Então, você sabe desde quando, você vê que vários satélites passaram lá e detectaram foco de calor. Então, começou ontem, no dia 6, é isso? Isso mesmo. Começou ontem no dia 6 e foram várias detecções que vieram ocorrendo. Cada detecção você tem a informação específica dela e uma geometria própria, que você pode ligar e ver na camada embaixo como que ela ocorreu. Então aqui ó, você consegue ver como que esse foco de calor está evoluindo. Isso é interessante, para você saber como que ele está se dispersando. Se você clicar à frente de calor, à frente de fogo, ele vai mostrar para você o provável local aonde o fogo está avançando, que são, pelas detecções, são os últimos locais de calor encontrado. Bom, aqui também tem as camadas que vocês podem consultar. Essas são as camadas de alerta, né? Ele fala detecções do GOES. Deixa eu afastar. Você pode ir pré-selecionando essas camadas. Tem as camadas auxiliares. Então, limite municipal, unidade de conservação, que eu já falei que conforme é interessante você deixar ligada, né? Áreas de quilombo, que estão mapeadas, né? Áreas indígenas, rede de drenagem. Tem diversas camadas para serem utilizadas. Bom, esta é a ferramenta do painel do fogo. Eu concluo aqui a demonstração dos painéis e passo a palavra para o Tenente Roncato para ele dar continuidade sobre o trabalho que é feito pela Defesa Civil. Obrigado, Cauê. Então, o Cauê já falou bastante aí, né? Já passou bem na parte aí das ferramentas de monitoramento. E o que eu vou falar só para a gente concluir a nossa aula, nada mais é do que um compilado, acho, né, Cauê, de tudo isso que você já comentou. Porque como vocês puderam observar aí durante a apresentação do Cauê, são várias ferramentas diferentes, né, que nós temos para detecção, mas na verdade todas essas ferramentas vão utilizar da mesma fonte, que são as imagens de satélite, né? Então o que vai mudar um pouquinho é a questão de produto, configuração, apresentação de uma ferramenta para outra. Então, como o Cauê comentou, a vantagem é que vocês têm um leque grande, né? Várias opções de ferramenta, mas na verdade, como a gente observou aí, tanto o BD Queimadas quanto agora o painel do fogo, todos eles acabam utilizando a mesma ferramenta, que é a imagem de satélite, né? A vantagem, como o Cauê comentou, algumas ferramentas já fazem a exclusão automática de alguns dados ali, né? Que a gente chama de possível falso positivo. Então, o satélite detecta aquela fonte de calor, mas não necessariamente ela está relacionada com incêndio florestal. Algumas vantagens que a gente tem em outras ferramentas é a questão de automatização de alertas também. Então, o que a gente vai mostrar aqui agora é o SMAC. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui, mas nada mais é do que acho que um compilado de tudo isso que a gente já conversou aqui, que o Cauê já mostrou, né? E é só uma forma diferente da gente interpretar essas informações. Então, esse é o SMAC, que é o Sistema de Monitoramento e Alerta. Ele foi desenvolvido aqui pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com a Climatempo, que é a empresa que presta serviço para nós hoje aqui na parte de meteorologia. E aí, como a gente está vendo no mapa aqui, na nossa área de interesse de monitoramento aqui, o Estado de São Paulo, nós temos aqui, né, conseguimos destrinchar aqui, né, colocar camadas, e no nosso caso aqui no monitoramento, essa parte a divisão do estado por regionais aqui ajuda bastante também. E aí já vem uma grande vantagem aqui também, essa questão da adaptação, né? Então a gente consegue, essa parte de camadas aqui, a gente consegue adaptar, até inserimos aqui, né, os polígonos das áreas de proteção ambiental, de parques estaduais, então a gente consegue adaptar conforme a necessidade. Então, se de repente tem alguma área de maior interesse, tem uma área de crítica ali, né, no município, na regional, a gente consegue incluir essa camada aqui no mapa.
E aí, qual que é uma vantagem dessa parte da inclusão de camada? Que a partir do momento que eu tenho aquela área, aquele polígono delimitado ali, eu consigo automatizar o alerta para aquela região. Então, eu incluo, por exemplo, aqui uma camada de uma área de proteção ambiental ou de um parque estadual, por exemplo, e eu consigo configurar, né, um alerta no sistema falando, ó, essa área que eu coloquei aqui, um exemplo aqui, né? Essa área de parque estadual aqui, eu quero ser comunicado, eu quero que o sistema, e a gente agora, né, como o Cauê falou, a gente está num cenário positivo aí, né, nenhuma ocorrência em andamento, mas aí eu consigo configurar um alerta para essa área, e esse alerta ele emite um som aqui, né, no computador, ele aparece uma mensagem aqui também, e ele me avisa, e aí eu consigo configurar um exemplo. Eu quero que esse alerta seja emitido quando o foco estiver a 10 quilômetros da área, quando estiver a 50 quilômetros, quando tiver a 100 quilômetros, eu consigo automatizar esses alertas. Na área que, né, a gente já consegue ver no mapa, o que vai diferenciar essas cores aqui também é a fonte de detecção. Então, a gente viu, né, como a gente comentou no início, são praticamente os mesmos satélites, a mesma fonte de informação, o GOES, o NOAA, o Aquaterra, que é muito utilizado lá no BD Queimadas, que o Cauê mostrou, e o SNPP. Como a gente falou, a diferença aqui, né, é a parte de resolução, a parte de frequência, né, das imagens desse satélite, mas para nós aqui, né, para essa parte do monitoramento e principalmente buscando aquilo que a gente comentou também, de sempre identificar, né, aquele primeiro foco, de atacar logo no início, né, a gente sempre tenta trabalhar na prevenção e quando não é possível, né, prevenir, de remediar ali o mais rápido possível para evitar, né, a propagação desse incêndio, a gente sempre deixa configurado aí para o maior número possível aí de identificação, para justamente, né, conforme a gente vai fazendo essas identificações aqui, a gente consulta, né, liga para o município, liga para o corpo de bombeiros aí para ir passando essa informação. Então, aqui eu consigo configurar também, né, a exibição, se quiser somente uma fonte de informação, se eu quiser selecionar todas ali as imagens de todos os satélites ao mesmo tempo. E eu tenho aqui também essa última aba aqui, o Merdify, na verdade ele é um produto, ele não é um satélite, ele é um produto que ele acaba fazendo a interpolação de dados aí de vários satélites. E aí eu consigo filtrar pelo tempo aqui também, né? Então, é aquilo que a gente comentou lá no início também, né? Então, o principal objetivo aqui dessas ferramentas de monitoramento, até aqui as que o Cauê mostrou ali, né? O BD Queimadas, o painel do fogo, é fazer esse monitoramento em tempo real. Então, é ver, com base na informação mais atualizada possível que a gente tem, né, o que está acontecendo e onde que está o meu problema. Quando eu quero fazer, né, eu até tenho aqui também a opção, né, o Cauê também mostrou a parte de consulta, se de repente eu quero fazer um estudo, fazer aqueles hotspots, né, que são as áreas ali de maior incidência do fogo, até aquele estudo que o painel que o Cauê mostrou ali também, a parte do histórico mesmo de ocorrências, de boletim. O DataGel, né? DataGel, eu tenho outras ferramentas, outras fontes de consulta, que daí eu consigo puxar esse histórico e fazer, né, essa mancha, assim, né, esse mapa de calor. Aqui o nosso objetivo é a informação em tempo real, então é ver onde está acontecendo, ver onde está o problema para, né, se de fato, né, for confirmado um incêndio nesses locais, combater o mais rápido possível. Então, né, de forma bem resumida, falando um pouquinho do SMAC, é isso. E aí o importante, né, alguns devem estar se perguntando como que eu consigo o acesso, né? Nós, antigamente, né, esse produto ele começou aqui sendo utilizado somente aqui no CGE, da Defesa Civil do Estado, e mais recentemente, desde o ano passado, nós conseguimos abrir para as coordenadorias regionais de defesa civil. Então, essa mensagem que a gente queria deixar. Tenham como ponto focal, né? Então, às vezes, sei lá, estou acompanhando a aula, sou da região aí de São José do Rio Preto. Procura aí o coordenador regional de defesa civil da região de São José do Rio Preto. Sou de Franca, Barretos. Procurem aí os pontos focais dos coordenadores regionais de defesa civil, porque daí ele já tem, né? As regionais de defesa civil já possuem acesso também ao sistema e podem franquear também aí a utilização para os municípios. Lembrando, né, que daí a única diferença é que, um exemplo, né, só aqui da regional de Ribeirão Preto, ele só vai conseguir visualizar, né, a área de interesse ali da sua regional. Nós aqui, como fazemos
o monitoramento de todo o estado, conseguimos ter essa visão ampla do estado, e cada regional consegue enxergar aí a área que compreende aí a sua região de atuação e monitoramento. Mas procurem aí também, né, entre em contato com a Defesa Civil do município onde vocês estão atuando, entre em contato com a Defesa Civil regional, não só, né, para o acesso à ferramenta, mas eu acho que o grande segredo aí de toda a operação, né, Cauê, já indo para o fechamento aí, já vou devolver a palavra. Acho que o segredo do sucesso da Operação São Paulo Sem Fogo é essa integração, né, entre agências, entre órgãos, entre o setor privado, a população. Então, acho que o objetivo nosso hoje nosso objetivo hoje foi esse também, além de passar, né, as ferramentas, passar do monitoramento, mostrar, né, que a Defesa Civil é mais um braço aí, mais um órgão dentro de todo esse universo aí que compõe a Operação São Paulo Sem Fogo, que está aí para ajudar principalmente aqueles que atuam diariamente na ponta da linha. Então, queria agradecer aí o Cauê, todos que acompanharam a aula aí até no dia de hoje aí, e colocar, né, mais uma vez a Defesa Civil, não só do Estado, dos municípios aí também, sempre à disposição para a gente apoiar aí nesse período de estiagem. Muito obrigado, Tenente Roncato, mais uma vez. A participação de vocês é fundamental e a gente sabe que, em termos de capilaridade, de atenção, de cuidado aí, Estado afora, a Defesa Civil está sempre presente, né? Bom, a gente está concluindo a nossa segunda aula, né, de ferramentas de monitoramento. Queria colocar aqui na tela contatos para que vocês possam tirar dúvidas aqui conosco. Também reforçando a fala do Tenente Roncato, que a gente cada vez percebe mais que em todas as nossas experiências, estudos e observações, inclusive fora do Brasil, o que a gente tem que investir mais em relação à prevenção e combate é o preparo, as medidas preventivas, o estudo, a análise e a resposta rápida, porque uma vez que o incêndio se torna desastroso, ele vai trazer severos danos, né? E é muito difícil de impedir. Você pode conter, mas é muito difícil de impedir um incêndio desastroso. Então, aqui a gente trouxe hoje as ferramentas para que vocês possam usar e ficamos à disposição aqui para tirar dúvidas. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, pode mandar e-mail aqui para a gente ou para a Defesa Civil, que a gente vai atendê-los com muito prazer. É isso? Mais alguma coisa, Tenente Roncato? É isso, Cauê. Obrigado. Bastante conteúdo, né? A gente espera que tenha sido proveitoso a aula. Se ficou com alguma dúvida também, eu vou deixar, né, com o Cauê aí os contatos aí, a gente fica à disposição também. Obrigado e bora para as próximas aulas aí, né, Cauê? Que é só a segunda aqui do curso, né? Bom curso a todos. É isso aí. Ainda temos uma jornada longa pela frente, mas tenho certeza que vai ser muito instrutivo, muito prazeroso. Valeu. Até mais.